Deixa a sua Bíblia aberta, porque hoje o que Deus colocou no meu coração não é um texto central, nós vamos falar. Vou usar aqui vários textos, mas abra sua Bíblia em Números 14, versículo 6. Números 14, versículo 6. Amém? Será uma palavra rápida, mas o Senhor vai falar conosco nessa noite. Amém? Louvado seja Deus. Acharam? Amém? Vamos orar mais uma vez? Amém? Feche os olhos. Vamos falar mais uma vez com o Senhor antes de nós ouvirmos a palavra. Senhor, graças te damos por essa noite. Obrigado, Jesus, por esse culto, pela tua presença. Obrigado por esse dia na qual o Senhor preparou para nós. Senhor, eu quero agradecer a tua bondade, a tua misericórdia com as nossas vidas e por esses jovens que está aqui, Deus, em um sábado à noite, onde eles poderiam estar em vários lugares, mas eles escolheram, movidos pelo Senhor, a tua casa e a tua presença. Pai, em nome de Jesus, a sua palavra será pregada e que os nossos corações, Pai, estejam abertos para ouvir a sua voz, pois a tua palavra, ela tem o poder de mudar as nossas vidas. Mesmo aqui, crianças, jovens, novos, mas a tua palavra diz que deixai vir ao Senhor as crianças, pois delas é o reino dos céus. Eu tenho certeza que a tua palavra alcança tanto as crianças, quanto os adolescentes, os jovens e os adultos. Então, mais uma vez, Senhor, fale conosco de uma forma poderosa nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema da mensagem, do ensinamento para nós, nessa noite, é o seguinte: o tema é: o seu futuro começa hoje. Amém? Vamos repetir? Fala assim: o meu futuro. Mais uma vez, o meu futuro começa hoje. Agora vira para o irmão que está ao seu lado e fala assim: o seu futuro começa hoje. Amém? É disso que eu vou falar aqui da parte de Deus para vocês. Queridos, se quisermos um futuro diferente, precisamos mudar nossas atitudes no tempo chamado hoje. Se quisermos um futuro diferente, precisamos mudar as nossas atitudes no tempo que nós chamamos de hoje. E nesse texto aqui que eu pedi para vocês abrirem, é uma história muito bonita, para quem não conhece, uma história famosa, na qual o povo de Israel, eles estavam prestes a alcançar uma promessa grandiosa que o Senhor Deus fez para Abraão. E o povo aqui, nesse contexto, eles tinham visto esta terra. Deus, amando de Moisés, né? Moisés amando de Deus, ele envia 12 espias para espiar a terra. E a Bíblia diz que 10 voltaram e falaram coisas ruins da terra. Mas apenas 2 pessoas, que foi Josué e Calebe, eles olharam a terra de uma outra forma. Eu escolhi esse texto por Deus porque foi nesse exato momento aqui que uma atitude de Josué e Calebe definiu o futuro da vida deles. E uma atitude de 10 pessoas que influenciou todo o arraial de Israel também definiu o futuro dessas pessoas. Então aqui no verso 6, Josué, a Bíblia diz assim, Josué filho de Num e Calebe filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e dará a nós.
ao contrário dos 10 espias, dos 10 homens que falaram coisas terríveis da terra, Josué e Calebe, eles tiveram um olhar diferente dos 10 espias. Então essa atitude, para você entender basicamente a história desses homens, né? Josué e Calebe, do povo de Israel, por causa dessa atitude, o Senhor Deus falou para Moisés o seguinte: olha, Moisés, por causa dessa atitude de Josué e Calebe, eu faço um compromisso. Somente ele, Josué, somente ele e Calebe, a sua descendência, vão herdar a terra prometida. Mas todo esse povo que murmurou, que reclamou, que tomaram decisões erradas, eles não vão entrar nessa terra que eu prometi para eles. Então perceba que uma atitude apenas definiu todo o futuro de Josué e Calebe, a sua descendência, e também definiu todo o futuro, não só daqueles 10 homens, mas de toda a congregação de Israel. Então nós, trazendo para nós nessa noite aqui, não pense que o futuro está muito longe de nós. O futuro não está muito longe de cada um de nós. O futuro está mais perto do que você imagina. E se nós quisermos, como eu disse aqui no início, ter um futuro diferente, aqui quando eu falo um futuro, abrange várias coisas. Eu tenho certeza que enquanto eu falo aqui, o Espírito de Deus ministra no coração de cada um de vocês. Vocês têm sonhos, eu também tenho projetos. Queremos um futuro diferente, abençoado em várias áreas da nossa vida. E se queremos esse futuro, saiba que ele começa hoje. Por que eu falo começa hoje? Porque ontem já passou. Amanhã a gente não tem certeza. O que nós temos é o hoje. Então, vamos descobrir nessa noite e aprender quais atitudes devemos ou não tomar para definir o nosso futuro. Claro que aqui tem várias atitudes que eu possa citar, né? Várias coisas certas e erradas, não tem como falar todas elas. Mas eu escolhi aqui algumas que são de extrema importância para nós, para que o nosso futuro seja diferente. Amém? Até aqui todos entendendo? Amém? Amém ou não? Amém. Amém. Então vamos lá. Eu quero começar falando aqui sobre atitudes que nós não devemos tomar. E talvez você, nós estejamos tomando essas atitudes. Então a primeira delas, eu coloquei aqui, que é ficar preso no passado. Não tem como nós termos um futuro diferente se nós ficarmos presos no nosso passado. Se você tivesse a curiosidade e estudar a história de Israel, que eu li aqui, do povo de Israel, a grande evidência do povo de Israel que fizeram não foi só a murmuração que fizeram aquele povo ficar para o lado de fora, mas uma das grandes evidências, uma das grandes atitudes desse povo foi ficar preso no passado. Tudo o que acontecia com aquele povo no deserto, se você ler os textos, você vai perceber que aquele povo falava a mesma coisa. E o que eles falavam? Quando faltava água, eles lembravam do Egito. Quando faltava comida, eles chegavam até Moisés e lembravam Moisés do Egito. Eles falavam assim: Moisés, se nós tivéssemos ficado lá no Egito, pelo menos nós lá tínhamos pão. Moisés, nós lá no Egito, se nós ficássemos lá, pelo menos lá nós tínhamos água. Então, tudo o que ocorria com aquele povo, Deus, olha só, Deus ele tinha um futuro excelente para aquele povo. Deus tinha uma terra maravilhosa para aquele povo. Mas por causa do passado, no coração daquelas pessoas, muitos deles, milhares, irmãos, milhões de pessoas, os estudiosos falam que estimadamente, foram 3 milhões de pessoas que saíram do Egito, contando homens, mulheres e crianças. 3 milhões de pessoas saíram do Egito, mas apenas 2 pessoas dessas 3 milhões e a sua descendência somente herdaram a terra prometida.
Então o primeiro tópico que eu coloquei aqui, tem muitas pessoas que não vão ter um futuro, não irá ter um futuro diferente, porque elas ainda estão presas no seu passado. Olha só números aqui para vocês verem. Números 11, 4, 6. O povo dizendo aqui para Moisés: se tivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Então tudo que o povo fazia era lembrar do seu passado. E continuando, como eu disse, talvez você não está conseguindo avançar em sua vida, porque você está preso ao seu passado. E aqui eu vou explicar melhor. Talvez vocês não estão conseguindo entender até aqui. Tem muitas pessoas na vida sentimental, eu quero entrar nessa área, elas não conseguem ser felizes, porque elas tiveram uma frustração na vida, e elas acham que eternamente elas não serão bem-sucedidas na vida sentimental. Porque não deu certo um relacionamento, ela acha que Deus não é poderoso para enviar uma nova pessoa, fazer uma nova história, fazer um novo futuro na vida dela, porque ela só lembra do passado dela. Ela só lembra daquilo que aquele rapaz fez, ela só lembra daquilo que aquela moça fez, e assim ela não consegue avançar em sua vida, porque ela está presa ao seu passado. Ela não consegue enxergar o futuro de Deus na vida dela. Ela não consegue enxergar a família que Deus projetou para a vida dela, porque o coração dela está preso ao passado. Uma outra coisa interessante que eu coloquei aqui: tem pessoas que elas não conseguem se associar com outras pessoas, ou seja, ter vida social, fazer amizades novas, se enturmar com pessoas. Por que que essas pessoas não conseguem? Porque elas lembram daquilo que uma única pessoa fez com ela, frustrou a vida dela, e ela acha que todas as outras pessoas são iguais àquela pessoa que feriu ela. Então ela não consegue se desprender para conhecer outras pessoas, fazerem novas amizades, enturmar com as pessoas da igreja, né? Eu, em reunião aqui com o pessoal da liderança, que foi passado para a pastora Dinéia, né, para o pastor Luiz, eu dei essa ideia aqui para Samanta e para a Poliana. Falei: Samanta, Poliana, vamos fazer um quadro diferente na igreja, porque esse ano a gente está com uns projetos, voltar com Quem é Você, teatro, tem outros projetos fora da igreja, e eu falei, vamos fazer algo diferente, uma dinâmica. Para quê? Para não só, eu sei que é um culto ao Senhor, mas também para a gente interagir, porque eu sei que tem pessoas que chegam aqui na igreja no culto, mesmo que a gente vá até elas têm dificuldade de associar, têm dificuldade de conversar, às vezes é timidez, mas pode ser que essa sua timidez seja um passado seu frustrado, seja algo que você carrega no seu coração, e você não está conseguindo associar com outras pessoas. Então, como homem de Deus aqui para você nessa noite, não tem como Deus fazer algo novo na sua vida, se você estiver preso no seu passado. Coloquei aqui também vida financeira, porque mesmo que vocês, alguns aqui não trabalhem, um dia vocês vão trabalhar, amém ou não? Alguns aqui só estudam, mas eu quis colocar porque pessoas que nasceram em lares mais humildes, e elas acham que a sua vida também será como ela cresceu, ela viu dentro de casa, ela acha que o futuro dela vai ser assim também, porque nasceu em um lar humilde, ou o pai falou alguma coisa com ela, ou recebeu uma palavra de maldição, algo tão simples, que a pessoa fez, o jovem fez ali dentro de casa, ele recebe uma palavra dura do pai, uma palavra de maldição ou da mãe, ele acha que ele vai ser aquilo que o pai e a mãe disse para eles, porque eu falo por mim, irmãos, não estou aqui falando mal do meu pai, mas algumas vezes já aconteceu isso comigo, coisas que eu fiz ali de errado, meu pai me chamava de lerdo, muitas vezes esse foi o palavreado do meu pai queria que eu fizesse as coisas da forma como ele quisesse que eu faria, e aí eu não fazia como ele queria, meu pai me chamava de lerdo, você é devagar demais.
E aí o que eu achava que eu era? Um lerdo. E aí tudo que eu ia fazer, principalmente no meu primeiro emprego, o que estava na minha cabeça? Que eu era um lerdo. Que eu não conseguia pegar as coisas rápido. E enquanto Deus não tratou isso comigo, eu não desenvolvia nessa área da minha vida profissional. Por quê? O meu passado me atormentava. O meu primeiro emprego, não sei se o pastor Hélio vai lembrar, o pastor Hélio me indicou para o irmão dele, lembra, pastor Hélio? Seu irmão é violento, pressado, né? Acelerado. Então, foi minha primeira experiência. Mas por que eu não desenvolvi na época com o irmão do pastor Hélio? Eu tinha na minha cabeça que o meu processo de aprendizado era lento. Mas por que isso? Infelizmente, né? Por falta de sabedoria do meu pai, aquilo ficou no meu coração. Ou seja, enquanto eu não fui liberto disso, o meu futuro, né, que é o presente hoje, ele não seria como é hoje. Então, é isso que eu quero falar para vocês. Talvez vocês não estão nesse tempo da vida profissional de vocês e financeira, mas vocês carregam algo dentro de vocês, que vocês ouviram. E enquanto vocês carregarem isso com vocês, o futuro de vocês pode estar comprometido. Vida espiritual também. Pessoas que tiveram quedas e acham que nunca mais Deus vai fazer algo novo na vida delas. Principalmente aqui, por nós estarmos lidando com a juventude. Tem dificuldades na área espiritual. Está começando a sua caminhada na vida espiritual, na comunhão com Deus. Às vezes não sabe muita coisa de Bíblia e vê um amigo que já desenvolveu, e aí essa pessoa acha que ela não vai conseguir desenvolver espiritualmente. Irmãos, não é assim que funciona. Porque se nós continuarmos assim, se você continuar com esse sentimento, o seu futuro pode estar comprometido. E o que eu estou dizendo aqui pode parecer algo simples, mas é algo muito sério. Tem pessoas que, exemplo, elas caem em uma falha, né? E elas acham que elas nunca mais vai ser a mesma pessoa. Não. Pecou, se arrepende, pede o seu perdão e creia que Deus tem algo novo na sua vida. A Bíblia diz que só existe um pecado que Deus não tem perdão para o Senhor, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não vou entrar em detalhes para não prolongar a mensagem. Mas qualquer outro tipo de pecado, para o Senhor, se nós nos arrependermos, tem perdão sim. E tem muitas pessoas, como eu disse aqui, na sua vida espiritual não se desenvolve, porque elas teve essa queda, teve esse tipo de pecado. E aí o futuro dessa pessoa pode estar comprometido. Eu me lembro que a primeira vez que eu tive a oportunidade de pregar, lá na Alameda dos Sabiás, na antiga igreja nossa, o pastor fazia o trabalho, como ele faz hoje, para aqueles que estão querendo iniciar na pregação. O pastor Luiz está aqui, ele vai lembrar. Minha primeira pregação, eu preguei, se eu não me engano, 5 minutos, eu larguei o microfone. De tanta vergonha que eu estava. Eu não conseguia falar no microfone. Aí imagina se eu ficasse preso e apegado naquele momento meu. Vocês acham que eu estaria aqui? Que eu estaria aqui? Não estaria aqui. Mas eu, dentro de mim, sabia que dentro de mim tinha um potencial para o Senhor e para a glória do Senhor. É isso que eu quero mostrar a vocês. Os meninos do louvor aqui, você vai desafinar, meu filho. Você vai cantar errado. Vai ser difícil no começo. Mas esses erros não podem definir o seu futuro. Você não pode se apegar ao seu começo, ao que você fez. Você tem que avançar. Você tem que continuar. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A gente vê os meninos, só menino novo aqui no louvor. É fácil, não é fácil não. Pega o microfone aqui e tenta pregar. Pega o microfone aqui e tenta cantar. Você vai ficar travado. No começo vai olhar o olhar das pessoas te intimida. E eu falei com os meninos, gente, vocês conseguem. Nós fizemos uma reunião com os meninos, eu falei com eles. Estou chutando um negócio. Falei, gente, vão ter expressão, vão ter vontade. Falei com eles, eu sei que não é fácil, vocês estão iniciando. A vergonha vai bater, às vezes vocês não vão lembrar do que falar no altar, mas vai para cima. E tem que ser assim, irmãos, porque senão,
mais uma vez, o futuro de vocês, o nosso futuro, vai ser comprometido. E aí, para mudar o amanhã, pode ser muito tarde. Pode ser muito tarde. E olha o que a Bíblia diz: ninguém põe remendo novo em roupa velha, pois o remendo força a roupa, tornando pior, e rasga a roupa. Coisas novas não combina com coisas velhas. O novo de Deus não virá sobre a sua vida se você não lançar fora o velho, o passado. O novo de Deus não vai chegar na sua vida se você ficar preso ao seu passado. E aqui o assunto é tão grande que pode ser sentimentos, ressentimentos, falta de perdão, muitas coisas. Se você ficar preso nessas coisas do seu passado, o novo de Deus não vai chegar na sua vida, porque a Bíblia diz que coisas novas, o remendo novo, algo novo, não combina com as coisas velhas. Não tem como eu pegar um pedaço de remendo velho e colocar numa roupa nova. É isso que Deus está dizendo para nós. Não tem como eu fazer algo novo na sua vida, se você não lançar fora o velho, se você não esquecer o seu passado. Não tem como, jovem, Deus fazer algo novo mais uma vez na sua vida, se você não esquecer o seu passado. Amém? Todos entenderam? Se quisermos um futuro diferente, precisamos esquecer o passado. Filipenses capítulo 3, verso 13, diz assim: esqueço-me das coisas que para trás ficam. Paulo está dizendo isso. Eu esqueço das coisas que para trás ficam. Na nossa vida, na sua vida, na nossa caminhada, irmãos, nós vamos enfrentar coisas terríveis. Nós vamos ouvir coisas terríveis, que irá machucar o seu coração, que vai ferir o seu coração. Mas se você não aprender a esquecer essas coisas, vocês nunca vão conseguir avançar para frente. Nunca. Estou olhando ele aqui e lembrando das coisas que as pessoas falaram para o pastor Luiz, que a igreja não seria grande, que ele tinha visão de pardal. Se o pastor Luiz não esquecesse essas coisas, essas palavras, não tirasse do coração, ele nunca iria conseguir avançar. Agora olha para a sua vida, quantas coisas você já ouviu, ou quantas coisas você irá ouvir na sua vida. Se você não lembrar dessa palavra, você vai ficar estagnado, vai ficar parado, você não vai conseguir avançar na sua vida. Será que nós estamos preparados para o primeiro dia? Imagina o seu primeiro dia no seu ministério, na qual o Senhor te chamou. Se Deus chamou você para pregar, pense no seu primeiro dia como pregador. Você pegou o microfone, você foi lá e errou uma palavra. Não foi tão legal na pregação. E aí o irmão falou mal de você. Ô irmão, melhor você entrar para o louvor, porque pregar você não prega nada não. E aí Deus prometeu para você que você seria um pregador da palavra. E aí, você vai se apegar ao passado, ou você vai se apegar ao futuro que Deus prometeu para você? E vai prosseguir. Como Paulo aqui está dizendo: esqueço-me das coisas que para trás ficam, e avanço para que estão diante de mim. Paulo está dizendo: eu estou avançando para o futuro que Deus preparou para mim. E é isso que você precisa fazer. Avançar para o futuro que Deus preparou para você. Segundo ensinamento aqui, que é muito importante. Primeiro, esquecer o seu passado. Segundo, se nós continuarmos a fazer isso, continuar fazendo as mesmas coisas. E olha só que interessante. E até aniversário da minha maravilhosa esposa, dia 1º de abril. Está chegando aí, terça-feira. O Brasil fala, que dia 1º de abril é o Dia Nacional da Mentira, não é verdade? Sim ou não? Dia Nacional da Mentira. Mas eu escolhi um Dia Nacional da Mentira, que eu acho que é onde as pessoas falam mais mentira nesse dia. Não é o dia 1º de abril, é o dia 31 de dezembro. 31 de dezembro. Tinha que trocar dia 1º de abril para o dia 31 de dezembro, especificamente 10 para meia-noite, quando o mundo inteiro
não só o Brasil, mas o mundo inteiro começa a fazer as promessas. É ou não é verdade? Quem é da igreja ajoelha e começa: Senhor, esse ano, Deus, ó, está aqui o projeto, né? Vou ler a Bíblia toda. Senhor, esse ano eu vou ser o melhor aluno da minha sala. Ô glória, hein? Amém? Vocês estão sendo o melhor aluno? Deus está falando aqui. Ô Deus, esse ano eu vou sair da preguiça lá no meu trabalho, eu vou trabalhar com vontade. E aí vai os projetos. Deu meia-noite, virou o ano. Que maravilha. Já estamos aí, hoje é que dia do ano? Dia 29 de março. E até agora, muitas pessoas nem começaram o seu projeto de vida. E o seu futuro pode estar sendo comprometido, porque você está fazendo as mesmas coisas até hoje. O que está acontecendo, talvez com você, é que você só está falando e não está praticando. Você está fazendo as mesmas coisas e querendo que as coisas mudem na sua vida. Não tem como, irmãos. Se nós continuarmos a fazer as mesmas coisas, o nosso futuro vai ser comprometido sim. Não tem como nós recebermos um futuro diferente da parte de Deus, se nós continuarmos a fazer as mesmas coisas. Amém ou não? Como nós vamos mudar o nosso futuro, se ainda, jovem, você continua andando com as mesmas pessoas? Como que Deus vai mudar sua vida, se você continua com as mesmas amizades que não vão te levar a lugar nenhum? Lugar nenhum. Olha o que Provérbios diz. Provérbios 13:20. Olha só, que interessante. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Como que Deus vai fazer algo novo se você anda com um tolo? Irmãos, isso aqui é uma matemática mais exata que existe. Isso é algo tão óbvio. Se você anda, quando eu falo andar, é amizade, compartilhar, conversar todos os dias, levar na casa, ouvir os conselhos, estar junto. Se você anda com uma pessoa que não vai para a igreja frequentemente, você também não irá para a igreja frequentemente. Isso é uma matemática exata. Se você anda com uma pessoa que não gosta de estudar, você também não vai gostar de estudar, não tem como. Se você anda com uma pessoa que não tem o hábito de ler a Bíblia, de conversar da palavra de Deus, não tem como, você não vai ler a Bíblia também. Tá, me escreveram um dízimo ali? É isso? Pessoa que devolve dízimo? Hã? Ah, é verdade, no final a gente ora pelo dízimo, porque eles estão me cobrando dízimo. Mas é algo automático. Se você anda com uma pessoa fraca espiritualmente, automaticamente você vai ser fraco espiritualmente. Então o seu futuro vai ser comprometido. Aí vai chegar no final do ano e a sua vida vai estar a mesma coisa. E aí quando você vai fazer uma retrospectiva, peraí, o que eu fiz de errado? O que você fez de errado foi fazer as mesmas coisas que você sempre fez. Sempre fez. Acorda de manhã, não sei, né, a rotina de cada um de vocês, mas vamos supor que sua rotina é levantar de manhã, ir para a escola, não estudou direito, chega lá, ouve o professor, beleza, na hora da prova chama o irmão, né, para ajudar, porque não estudou a matéria, e ali passou o dia, chegou em casa, almoçou, dormiu, chegou 6 horas, ligou o videogame, começou a jogar videogame até 9 da noite, 9 da noite a mãe chamou para jantar, você jantou, deu 11 horas, você ligou a Netflix, e aí beleza. Só que lá no projeto de vida você está assim, esse ano eu quero passar no Enem. Mas as atitudes são as mesmas. Não, eu quero crescer com Deus, pastor. Quero conhecer mais o Senhor. Olha, eu quero experimentar aquilo que o Senhor fala na igreja, que a presença de Deus é maravilhosa.
mas aí a rotina é a mesma. Acorda de manhã, toma um café, vai para a escola, as mesmas amizades, as mesmas brincadeiras, a mesma rotina, não tem a iniciativa de entrar para o quarto, fechar a porta e orar. Fazer o que você nunca fez. Então, se nós continuarmos a fazer as mesmas coisas, o nosso futuro vai ser comprometido. Como haverá mudança se, olha só, isso aqui também é muito sério. Como haverá mudança no nosso futuro se a procrastinação estiver ainda em nossas vidas? Alguém sabe o que é procrastinação? Procrastinação é você sempre deixar para o amanhã aquilo que você tem que fazer hoje. Sempre adia as coisas. É uma mania feia das pessoas. Elas sempre deixam as coisas para depois. Não tem prioridades. Isso é muito sério, irmãos, jovens que estão aqui. Talvez muitos de vocês estão presos nessa palavra procrastinação. O significado, como eu disse, é o adiantamento, a demora, a delonga daquilo que é urgente em nossas vidas. Não queira chegar no seu amanhã e chorar de tristeza e olhar para trás e falar assim: poxa vida, eu deveria ter feito tudo diferente. Poxa vida, eu deveria ter colocado em prática a palavra de Deus. Eu deveria ter feito, o que meu pai disse, o que minha mãe me ensinou. Eu deveria ter feito o que o pastor pregou, o que o meu amigo de Deus falou comigo. Não, irmãos. Que o nosso futuro seja diferente. Que a partir de hoje, como o nosso futuro ele começa hoje, que a partir de hoje nós começamos a ter atitudes diferentes. Eu vou chegar aqui naquilo que nós devemos fazer para que o nosso futuro seja mudado, seja transformado. Amém ou não? Então, o que nós devemos fazer, pastor? O que eu preciso fazer para que o meu futuro seja diferente? E dentre muitas coisas, como eu disse, eu separei aqui, se eu não me engano, 2, que eu acho que, se nós fizermos isso, o nosso futuro vai ser um futuro abençoado, diferente daqueles que fazem as mesmas coisas, daqueles que não querem nada. E o primeiro tópico que eu coloquei aqui, desses 2 tópicos bem rápidos, é o primeiro, como eu disse, ter prioridades. Repita comigo: ter prioridades. Eu preciso ter prioridades bem definidas na minha vida. Então, olha só, e nunca esqueça disso, irmãos. Tire da sua vida essa frase: eu não tenho tempo. Vou repetir. Tire do seu vocabulário: eu não tenho tempo. Porque tempo nós temos. Tempo você tem. O que pode ser que você não está tendo é prioridades. As prioridades bem definidas. Já percebeu que aquilo que é prioridade na minha vida e na sua vida, nós arrumamos tempo? Sim ou não? Eu gosto de jogar futebol, certo? Então eu arrumo tempo para mim me preparar durante a semana, para mim jogar sábado do futebol que eu gosto de jogar. Então, ou seja, eu sou pastor, que é auxiliar, trabalho, sou pai, sou marido, tenho muitas funções, mas eu arrumo tempo para mim treinar, porque para mim é uma das prioridades, certo ou não? Então, como que eu posso dizer, exemplo, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para jejuar? Então não é a questão de não ter tempo, é não ter prioridades. Porque se você priorizar as coisas de Deus na sua vida, você vai arrumar um tempo para elas. Se nós priorizarmos as coisas de Deus em nossas vidas, nós vamos dar um jeito, irmãos. Nem que nós acordemos de madrugada. Eu tinha um treinador na época que eu jogava bola, não tinha jeito com ele, mas hoje eu vejo o trabalhar de Deus na minha vida. Gente, não podia atrasar. Tinha treino que era 7 horas da manhã, eu tinha que pegar 2 ônibus para treinar.
tinha que estar lá 7 horas. O treino começava às 7 horas da manhã. E às vezes, tudo poderia acontecer mesmo. O pneu do ônibus poderia furar, enfim. Mesmo que seja algo verdadeiro. Mas se chegasse a ter esse treinador e falar assim, ele chamava Dailton. Só Dailton, o pneu do ônibus furou. Por isso que eu cheguei atrasado. Ele falava com a gente assim, acordasse mais cedo. Não tinha desculpa para ele. Dailton, nossa, mas aconteceu isso, o trânsito parou. Pegasse o ônibus de 1 hora mais cedo que você chegava no horário. Ou seja, tinha jeito. O que acontecia com muitos dos jogadores que chegar cedo não era prioridade para eles. Então, tenha prioridades na sua vida. Não vive uma vida por viver, gente. Mesmo que vocês sejam jovens, não faça da sua vida algo por acaso. Não deixe o acaso dominar a vida de vocês, a sorte dominar a vida de vocês, não. Plante para o seu futuro. Faça umas coisas intencionais, para que amanhã você colha aquilo que você está plantando hoje. E isso é um engano de muitas pessoas que estão dentro da igreja. Minha vida está nas mãos de Deus, pastor. Deus está cuidando do meu futuro. Mas a pessoa não está fazendo nada, não está plantando nada para colher no amanhã. Amém? Vocês estão entendendo aqui? Eu estou vendo umas carinhas. Então priorize Deus na sua vida. Coloque o Senhor Jesus, a vontade de Deus, no centro da sua vida. Você vai ver as coisas começarem a andar na sua vida. Você vai ver Deus direcionar a sua vida. Você vai chegar no amanhã, se Deus assim permitir, você vai dizer, valeu a pena. Como eu falo hoje, como eu sempre digo aqui para vocês, quando eu olho para os jovens do meu passado e vejo a vida deles, eu digo, obrigado, Senhor, por não ter me deixado desistir, por me permitir ter chegado até aqui. Muitos com com casamentos destruídos, divórcio. E para a honra e glória do Senhor, Deus me deu uma família abençoada. Mas por causa disso, no que eu estou mostrando a você, eu não sou melhor do que vocês. Mas eu sempre planejei, eu sempre plantei para o meu futuro. Mesmo em meio às minhas fraquezas, dificuldades, como todos vocês têm. Mas eu sempre quis para mim um futuro diferente. E eu oro para o meu futuro hoje. Eu falo com o Senhor. Eu sei do que Deus tem para mim. Que é, no caso, assumir a Igreja Batista Tempo de Deus na ida do pastor. Eu já começo a orar hoje. Eu já estou começando a pedir a Deus sabedoria para mim começar a agir, para mim receber amanhã o meu plantio de hoje. Eu já falo com o Senhor, Senhor, eu não quero ser mais um. Então guia os meus passos para mim não ser mais um pastor amanhã. Eu quero ser diferente, glorificar o Teu nome. Então eu vivo hoje, mas plantando no amanhã. É isso que Deus está falando com vocês. Muitos jovens frustrados, porque infelizmente você plantou errado e está colhendo o que você plantou. Mas o seu futuro começa hoje. Provérbios 3, 5, 6. Eu estou terminando. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Salmo 128, do 1 ao 4, olha só, como é feliz quem teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Você comerá futuro do fruto do seu trabalho e será futuro feliz e próspero. Sua mulher será futuro. Quem está solteiro aqui, os jovens solteiros? Aí, ó. Vão trocar mulher e homem, tá bom? A sua mulher será futuro para as mulheres. O seu marido será futuro. Se você plantar o certo hoje, Deus já está dizendo do seu futuro já. Como uma videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão. Quem não tem filho aqui, levanta a mão. Deus já está falando dos seus filhos. É só para quem crê. Deus já determinou os seus filhos. Deus já escreveu o seu futuro. Os seus filhos serão como o broto de oliveira em volta da mesa. Assim será futuro abençoado o homem ou a mulher, né, que teme
ao Senhor. E o segundo tópico aqui eu encerro, que também foi muito e é importante na minha vida. Faça as coisas com amor. Quer ver o seu futuro diferente? Tenha prioridades bem definidas. Segundo, tudo que Deus colocar em suas mãos, faça com amor. Seja diferente. Comece a fazer tudo que Deus colocar em sua mão com amor. E olha só o que Mateus 5,41 diz. Olha o ensinamento de Jesus para nós, para o nosso futuro. Se alguém te obrigar a andar uma milha, preste atenção aqui, sem conversar, já estou encerrando. Se alguém te obrigar a andar uma milha, caminhe com ela 2 milhas. Jesus está nos ensinando aqui o quê? A nós irmos além do que estão pedindo para nós. Jesus está nos ensinando que para nós termos um futuro diferente, abençoado, nós precisamos fazer coisas além do que as outras pessoas já fazem, do seu convívio, lá na sua escola, no seu trabalho, no mundo na qual nós vivemos. Quer ter sua vida transformada, um futuro lindo? Caminhe a 2ª milha. Faça o que ninguém faz. Olha só, peguei uns exemplos aqui só para vocês entenderem. O trabalho exige de nós pontualidade, e você vai lá e oferece comprometimento. Isso é ir além. Seus pais te exigem educação, e vocês lhe dão reconhecimento e respeito. Isso é ir além. O seu amigo espera de você uma mensagem, você vai lá e faz uma visita. Isso também é ir além. O inimigo espera reações odiosas de nós, porém a gente vai lá e ora por ele. É isso que é fazer além. O relógio da oração, ele desperta, ele pede 10 minutos, né? O relógio de oração, ele pede 10 minutos, mas você não se levanta depois do horário, você levanta antes. E ao invés de orar 10 minutos, você ora 20. Você começa a fazer as coisas além. Irmãos, se nós quisermos ter um futuro diferente, então a 2ª milha tem que ser o nosso novo padrão. Se nós quisermos um futuro diferente, a 2ª milha que Jesus nos ensinou tem que ser um novo padrão em nossas vidas. Deus está chamando a mim e a você para colocar a 2ª milha na nossa estrada. Ser diferente. Vocês não ficam cansados de ser o mesmo, não? Eu falo por mim, eu odeio ser a mesma pessoa. Lorena me conhece. Fica injuriado, porque eu não quero ser mais um. Eu falo isso muito com a minha esposa. Eu não quero passar por essa terra e ser mais um. Não quero fama, não quero reconhecimento. Sabe aquela sensação que a gente tem de ser um inútil? Sabe, exemplo, morremos hoje, está lá o nosso caixão. O que as pessoas vão dizer ao nosso respeito? Quais são as obras que vai estar na boca dessas pessoas? Poxa vida, pastor Tiago, exemplo. Pastor Tiago, será que ele foi salvo? Já viu uns velórios assim? Sei não. Esse cara aí esquisitoso, ignorante. Tinha muito tempo que não ia na igreja. Sei lá, maltratava os filhos. Aí vão fazer ao contrário de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Você não consegue nem ficar perto do caixão, lotado. Várias pessoas. E começa a contar a história daquela pessoa. Poxa vida, esse cara aí um dia foi lá em casa. E as contas lá de casa estavam tudo atrasadas. Ele chegou e pagou as contas tudo para mim. Aí o outro aparece. Você nem sabia. Esse pastor aí, sabe o que ele fez um dia para mim? A prestação do meu carro estava atrasado. Ele foi lá e pagou as prestações para mim. Aí o outro vai, toma coragem. Nossa, é verdade, a prestação da minha casa estava atrasada. Ele foi lá e pagou a prestação da minha casa para mim. E assim as obras daquele homem e daquela mulher começam a ser faladas naquele velório. Isso é legado.
Isso é a vida de uma pessoa que colocou a segunda milha na vida dela. E é isso que Deus espera de você, espera de mim. Se nós quisermos um futuro diferente, precisamos mudar as nossas atitudes no tempo chamado hoje. Vamos orar? Vamos orar? Fique de pé.